Vamos entender o que eu tenho aqui, tá? Então, ó, o Power BI, ele tem um local de criação do seu relatório de indicadores. Esse local é chamado de Power BI Desktop. É o local onde você edita, cria visuais, conecta com a sua base de informações, coloca filtros. Tudo isso você faz no Power BI Desktop. Então, o visual que nós vamos utilizar, então, olha só, todos os visuais do Power BI, eles ficam aqui, ó. Todos não, aliás, alguns visuais. São os visuais padrão que compõem o Power BI. O visual que nós vamos utilizar, por que eu estou dizendo que são os visuais padrão? São os visuais que estão no Power BI quando você baixa o Power BI. E aí, o que a gente faz? Eu vou clicar aqui, ó, vou utilizar esse visual árvore hierárquica. Quando eu cliquei lá, ele já inseriu aqui esse visual, tá? O que eu quero que você tenha muita clareza aqui? O Power BI trabalha de uma forma, como os outros que já estão aqui há mais tempo já sabem, de uma forma que é Self-Service BI. Sem aquela necessidade de conhecimento de programação, você consegue indo fazendo as coisas. O que a gente quer abrir de informações nesse visual? Olha só. Para você utilizar o visual árvore hierárquica. Então, eu estou aqui com esse visual, eu preciso, para chegar a um resultado com esse visual, a gente precisa de, pelo menos, duas coisas. O que são essas duas coisas? A gente precisa de, pelo menos, uma medida, que é, basicamente, o indicador. O que é o indicador? É o cálculo que vai nos trazer o resultado, tá? Então, eu disse que a gente precisa de uma medida, de uma informação. Eu já tenho aqui, ó, um cálculo realizado. E, basicamente, o que eu estou fazendo? A soma da coluna quantidade. Só isso que eu estou fazendo. A soma da coluna quantidade da minha tabela de pedidos, a minha tabela de vendas. Vou arrastar para cá. Ó, peguei a medida, arrastei para cá. E ele já começou a formar aqui alguma coisa. O que é esse alguma coisa que ele está me trazendo aqui? Ele está me trazendo de uma forma bruta aqui, ó, uma coluninha, e me dizendo que, cara, ó, tu tem 69.330 quantidades. Se a gente aplicar um filtro lá de mês, ó, veja que eu cliquei lá no mês, ele já fez algumas alterações aqui no mapa e já alterou lá as informações na quantidade. O Power BI aqui, se você ainda não conhece, ele é todo dinâmico por uma situação de sincronização entre os visuais. Então, se você clica em um visual, ele responde. Veja que agora eu cliquei lá no mapa, ó, cliquei lá no mapa, e ele já respondeu aqui, diminuindo ainda mais as quantidades. O que está acontecendo nesse momento? Nós estamos filtrando tanto uma filial, clicando aqui no visual mapa, quanto o mês de janeiro. Eu vou deixar tudo aberto lá para a gente dar continuidade aqui. Então, o visual que a gente está utilizando é o visual árvore hierárquica. A gente precisa de duas informações nele. Uma é uma medida. A outra informação, deixa eu voltar no meu quadro, porque aí eu escrevo na sua frente e você vai fixar melhor isso na sua mente, é a informação da coluna para abrir os filtros de informações. Pessoal, uma coisa importante. O resultado final do que a gente quer aqui com esse visual é a gente não ter que andar perambulando igual um doido em várias telas de relatório e não conseguir transformar dados que estão espalhados em um indicador simples para tomada de decisão. Quando a gente começa a ver indicadores numa aba, indicador na outra aba, indicador no visual, indicador no outro visual, a gente não consegue centralizar, cara, o que é ruim e o que é bom aqui nessa informação. E esse visual atalha muito o caminho e facilita para tomar a decisão da forma como eu vou te mostrar aqui. Então vamos lá, deixa eu voltar para o meu cantinho. Olha só. Então, a segunda informação que a gente precisa utilizar é uma coluna para abrir as informações. Nós temos lá de forma bruta a quantidade. Só que dessa quantidade a gente quer abrir esse resultado pelo quê? A gente quer ver esse resultado aqui por filial, por grupo de informação, por produto. Pelo que a gente quer ver? Posso te falar uma coisa? Nós vamos ver pelo que a gente quiser aqui. Olha só, vou ir na minha tabelinha filial lá, ó. Aqui está minha tabelinha filial. Eu vou pegar e vou arrastar aqui essa coluna aqui, ó, que é a coluna local. E essa coluna local, ela basicamente tem o nome da filial. Então, peguei ela e arrastei aqui para explicar por, ó. Então, o valor da informação eu coloquei em analisar. Cara, eu quero analisar o meu cálculo, o meu indicador de quantidade. E eu quero explicar esse indicador por local, ou seja, pela filial.
Tá bom. Agora veja o que aconteceu aqui, ó. Ele abriu um maisinho lá, ó. O que esse maisinho faz? Nós começamos a sair da informação macro. O que é o indicador macro? Um indicador bruto. E aí nós podemos abrir a informação. Olha só, ele clicou, ele abriu, ele deu essa oportunidade de utilizar esse mais. Então, olha só, ele nos dá a opção de a gente abrir essa informação pelo valor mais alto, pelo valor mais baixo ou pelo local. O que é esse último local que ele está dizendo aqui? É a informação de filial. Que nós colocamos aonde? Que nós colocamos ali em explicar por, ó. Então, quando eu clico lá, vou clicar aqui, ó, e eu quero ver a informação pelo valor mais alto. Pronto, ele já trouxe aqui e veja o que está acontecendo, olha só. Tenha clareza, nós pedimos para ele abrir esse indicador de quantidade, nos trazendo o resultado pela filial, que é o local, a descrição da coluna está como local. Veja que ele criou, ó, preste atenção, o que ele fez? Nós clicamos em abrir o valor por valor mais alto. O que ele fez? Veja que tem diversas linhas aqui, ó. E aqui estão as filiais. Então, o local Foz do Iguaçu, o local Porto Alegre, o local Cuiabá. Quem que é o valor mais alto aqui? O que está me dizendo que é o valor mais alto? É essa barra aqui, porque ela está cheia? É esse pontinho aqui, ó. Veja que ele formou uma linha pontilhada, dando clareza de qual que é o valor mais alto dessa informação. O que acontece? Primeira coisa que eu vou fazer é uma formatação nesse visual. Veja que ele está tudo branco aqui, ó, eu não estou conseguindo ver nada. Eu não estou conseguindo ver nem pelo que eu estou analisando. Aqui tem uma descrição. Mas o texto aqui, ó, ele está em branco. E o fundo está em branco, então não me aparece. Eu não consigo ver o que é. Então eu vou ter que fazer uma formatação. Como que faz uma formatação? Você clica no visual, ó, estou com esse visual aqui selecionado. E aí ele tem lá uma opção de pincel aqui, ó, que é a área de formatação do Power BI. Então, beleza, eu vou clicar lá com o visual selecionado, cliquei lá e veja que ele abre aqui algumas informações, ó, de formatação da análise, da árvore, barra de dados, rótulo de dados, enfim, ele abre várias informações lá. O que eu quero nesse momento é aqui, ó, o último, que é o cabeçalho da árvore. Veja que a cor de fundo do cabeçalho da árvore, né, e ele se refere à árvore por causa que o nome do visual é árvore, então esse fundo está em branco. Eu vou colocar ele na mesma cor do fundo do meu visual para mim conseguir fazer leitura. Então olha lá, agora eu consigo ver que eu estou vendo a informação por local. Aqui a inteligência artificial começa a trabalhar ao seu favor. Então olha lá, nós estamos vendo por um nível de informação, um nível de resultado. Só que nós queremos abrir isso por mais níveis, por mais formas de filtro. A gente está vendo a quantidade por filial. Ah, mas eu quero ver por categoria de produto. Então, ó, peguei ela e vou arrastar para cá, ó. Coloquei ela aqui. Pronto, veja que até já mudou lá os resultados que estavam lá. Vou pegar aqui, eu quero abrir essa informação também por marca. Tá bom, vou pegar e arrastar para cá. E uma coisa, se você está acostumado com Power BI, você sempre, se você já está acostumado, tá? Normalmente essa hierarquia, ou seja, na verdade não é hierarquia, essa sequência que você coloca aqui é como ela vai abrir os seus resultados. Por exemplo, quando você coloca numa matriz é assim. Então, primeiro iria aparecer as informações por categoria, depois por local e depois por marca. Nesse visual não funciona assim. E isso é uma das coisas incríveis desse visual e eu vou te mostrar o porquê que isso aqui é tão importante. Segue o baile. Vamos lá. Se a gente quisesse ver, ele está nos dizendo aqui, ó, que, cara, a quantidade maior de vendas foi geladeira. Ah, mas aí imagina, você precisa tomar uma decisão e você quer ver mais informações. Tá bom, foi geladeira. Mas, por exemplo, qual que foi o local que vendeu mais geladeira? Ah, foi Foz do Iguaçu, que vendeu mais geladeira. Imagina que eu quero ver agora por fogão, o item fogão. Então, como que a gente vai fazer? Mesma coisa. Valor mais alto. Quando eu clico no mais aqui, ele dá essa opção. Ah, eu quero ver, por exemplo, por marca de fogão. Tá bom. Ele aqui abriu as duas marcas. Na opção de medida, que é o indicador que nos dá o resultado, né? A medida é o cálculo, é a informação que você calcula para trazer o resultado. Nós podemos abrir isso aqui, esse resultado, de duas formas, como a gente viu. Pelo valor maior ou pelo valor menor. E aí, quando a gente quer ver pela coluna, a gente clica pelo local. Só que aí tem uma coisa interessante aqui, que é relacionado, um pouco mais técnico. Estou com o visual selecionado, fui lá em formatação visual, e aí quando eu abro essa análise aqui, ó, veja só,
a gente tem aqui a opção de habilitar divisão da inteligência artificial, olha só. Então, esse item aqui está habilitado e o tipo da análise está como o valor absoluto. Quando eu clico aqui em mais, ele me dá a opção. Ah, você quer abrir pelo valor mais alto ou pelo valor mais baixo? Como que eu desabilito isso aqui? Se por algum motivo a gente quiser desabilitar isso aqui, simplesmente desliga isso aqui, ó. Veja que quando eu desliguei isso aqui, agora eu não consigo mais ver pelo valor mais alto ou pelo valor mais baixo. Então, se por algum motivo você quer travar isso, não quer dar a opção do leitor ver isso, você pode travar já aqui, tá? Agora, vamos para uma situação um pouco diferente. Nós estamos vendo aqui essa informação, veja só, e vou abrir pelo valor mais alto. Ele está informando como geladeira, e nós estamos com a opção de absoluto ativa. Agora, se a gente mudar para valor relativo, veja que ele mudou totalmente aqui o resultado. E por que que ele mudou? Se liga, é uma situação matemática, uma situação de cálculo. Quando a gente utiliza essa opção aqui nesse visual, de relativo, o Power BI faz um cálculo de porcentagem. Porcentagem quando tá a opção de relativo está ativa. Quando a opção de relativo está ativa. Quando a gente está na opção de absoluto, simplesmente ele está fazendo uma análise da informação em relação ao indicador que você está avaliando, e aí se liga no que eu vou falar agora porque vai embarulhar sua mente. Se a opção de absoluto está ativa, ele vai fazer uma análise olhando para a categoria geladeira. Ok, e aí ele pegou e colocou lá, veja que ele pontilhou, informando que, cara, é geladeira o item maior. Não é porque aqui está no primeiro nível, ou seja, está como na primeira posição, que ele vai abrir aqui a primeira posição.